Bom dia a todos. Estamos aqui com o Alexandre, mais um G-Company Cast, trazendo informações importantíssimas para os empresários brasileiros sobre governança e outros assuntos interessantíssimos. Bom dia, Alexandre. Legal, agradeço o convite, poder contribuir um pouco aí falando sobre esse tema importante que é a governança corporativa, né? E seu estágio atual aí no Brasil e comentando principalmente sobre a estrutura do pensamento da governança. Muito bom. Alexandre, por favor, você poderia nos explicar como é que funciona uma estrutura organizacional? Algumas empresas elas têm dificuldade de se estruturar organizacionalmente. O que seria essa estrutura? É um modelo de como o pensamento ele é estruturado dentro de uma organização e definido e implementado isso de acordo com seus níveis de decisão. Então você estrutura a informação e o modelo de gestão, trazendo a preocupação certa, por exemplo, e a responsabilidade para o acionista, para o conselho da administração, para a diretoria executiva e também como que isso é disseminado dentro de uma organização. Isso é uma estrutura organizacional, trazendo o que cada um faz dentro de uma empresa de um modo muito claro. E o que seria uma governança corporativa? A governança corporativa ele nasceu como um modelo de gestão, onde procura uma interatividade muito grande entre o acionista. Então, por exemplo, aquele acionista que investe, ele fica só esperando o dividendos, ele passa a interagir junto com o conselho da administração, onde ocorre a administração da empresa, e esse conselho de administração ele elege a sua diretoria. Então a diretoria passa então da direção de uma empresa e com isso acaba ocorrendo maior atratividade do valor de uma empresa no mercado e ela passa a ser muito mais sólida pelo compartilhamento das decisões dentro de uma empresa. Então o que seria um modelo de gestão? Seria um processo estruturado? Isso, justamente. Essa estruturação onde você coloca o conselho administrando, a diretoria dando o direcionamento, o gerente executando as deliberações de uma empresa, você começa a estruturar essa empresa para o futuro. Como que acaba ocorrendo normalmente isso? Por exemplo, um planejamento estratégico. Você começa a implementar um planejamento, que é a arte de guerra de uma empresa para o futuro. Então, tudo isso você começa a estruturar o nível de decisão, atuação e alçada dentro da empresa. Então quer dizer que a governança ela é um modelo de gestão? É um modelo de gestão. Tá? Então você passa tendo a governança como modelo de como essa empresa vai ser administrada. O que é importante sobre a governança? Normalmente o pessoal imagina que a governança é somente para as empresas que estão na bolsa de valor, mas existe um modelo de governança para as empresas familiares. A gente costuma dizer de que tudo aquilo que dá certo para a grande empresa, ela também pode ser aplicada para a média e pequena empresa. Por exemplo, você viu alguma empresa da Bolsa de Valor entrar em insolvência operacional? É muito difícil. Então, esse modelo de gestão, de que ele acaba eliminando o risco da operação, causando valor para a empresa, elimina o risco dessa empresa entrar em insolvência operacional, até mesmo na insolvência financeira. E o que faz o acionista nesse modelo de gestão, né, na governança corporativa? É um assunto, uma pergunta muito legal, porque o acionista, ele é aquele de que é o dono da empresa. Então, ele investe o seu recurso dentro da empresa. Então, você pode muito bem investir no banco ou investir na empresa. Então, esse acionista, quando ele passa a investir, tem um pensamento de mercado, ele vai exigir de que a remuneração do capital investido venha a ser semelhante ao investimento de alto risco. Quando esse acionista ele se desperta para isso, de que ele não é uma ONG que apenas contrata pessoas para trabalhar, mas que o seu capital tem que ser remunerado atrativamente de acordo com o mercado, esse acionista então ele convoca os seus conselheiros. Nasce, então, a Assembleia, que é o órgão máximo, convoca os seus conselheiros e os seus conselheiros contratam os seus administradores. Então, existe desde o posicionamento do acionista e depois retorna para os acionistas como de que esses funcionários estão trabalhando para atingir os seus anseios. Muito se ouve dentro do mercado falar de Assembleia Geral. Você poderia explicar para a gente o que é uma Assembleia Geral?
A Assembleia Geral, dentro desse modelo de governança, né, a Assembleia era muito mais que documental. Hoje a Assembleia é o órgão máximo dentro desse modelo de governança corporativa. Porque dentro de uma Assembleia que ela é anual, é onde acontecem as deliberações de grande porte, de grande impactos dentro de uma empresa. Então, aquele diretor, por exemplo, que decidia fechar uma fábrica, fazer um investimento, tomar deliberações isoladas, essas deliberações de alto impacto são definidas numa Assembleia Geral Ordinária. Desde que ela venha a ser aprovada, essas grandes deliberações, então depois ela entra para a execução. Por isso que nós temos o título hoje, dentro de governança, de diretoria executiva, que ela executa as ordens emanadas do conselho, que foi aprovada pelos acionistas dentro de uma assembleia. Então você começa a enxergar um acionista muito mais ativo e não um acionista passivo. É ele que coloca o recurso, é ele que tem que saber tudo o que vai ser feito de decisões de alto impacto dentro de uma organização do período subsequente. E o que faz o conselheiro? O conselheiro, ele é o conselho de administração. Então, ele nasce dentro desse modelo de governança como um administrador. Então, ele vai administrar os recursos do acionista. Então, ele vai ter que ter uma interatividade muito grande com os acionistas. Então, o acionista, por exemplo, é o dono da empresa. Agora, essa empresa ela tem que gerar os efeitos tanto para a sociedade, mas tendo como foco remunerar e atingir os anseios do acionista. Então, esse conselho de administração, como é o próprio nome, ele aconselha os acionistas de como a empresa tem que se comportar frente às intempéries ou os riscos do mercado. Para onde ele tem que caminhar, como que ele tem que fazer o investimento, como que ele tem que fazer a gestão das políticas de investimento, de captação do banco, de remuneração. É um grupo de pessoas formado por diversas áreas, de que ele se forma um núcleo dentro da empresa, aconselhando os acionistas e também elegendo seus diretores dentro da organização. E são os conselheiros que geralmente solicitam uma auditoria independente? Os conselheiros, essa pergunta é muito importante, porque no modelo anterior, a auditoria independente respondia diretamente para a diretoria executiva. Então, ele tinha um conflito de interesses, porque você, como diretor, por exemplo, você contratava a auditoria independente. E quando tinha algum problema dentro da empresa, você poderia muito bem esconder esse problema. Agora, o que aconteceu dentro do modelo da governança corporativa? A auditoria independente responde diretamente para o conselho da administração. Como responde diretamente para o conselho da administração e o conselho da administração interage com os acionistas, essa auditoria independente que audita como está sendo feito o trabalho dentro da empresa, criou um canal direto com o conselho da administração que fala diretamente com os acionistas. Então, quem contrata e monitora a auditoria independente dentro do modelo de governança administrativa, governança corporativa, é o conselho da administração. Perfeito. E qual é a atuação da diretoria executiva? A diretoria executiva, agora ela cai no nome correto dela. Ela executa as ordens emanadas do conselho da administração, que foi aprovado o seu plano de negócio numa assembleia geral, ela passa então a executar, operacionalizar isso. Então, ela passa a interagir junto com o conselho, executando as ordens emanadas de um planejamento aprovado e dando direção para os seus gerentes. Então, os gerentes, ele gerencia, a diretoria dá a direção daquilo que foi aprovado numa assembleia, validada pelo conselho juntamente com os seus acionistas. Então, isso tudo a gente começa a ver, então, uma estrutura do poder dentro das organizações. Então, a governança corporativa é um modelo de gestão onde você começa, então, a estruturar esse tal do poder dentro das organizações. Por exemplo, nós tivemos casos recentes aqui no Brasil, por exemplo, de algum diretor financeiro fechar contratos de hedge juntamente com o mercado e a empresa deixar de existir no dia seguinte, que foi o caso da Sadia. Então, um diretor tomar uma decisão isolada no modelo de governança corporativa, ele responde pelos seus atos.
E nesse contexto, você acha importante uma auditoria independente? Isso faz sentido para dentro desses modelos de governança corporativa? A auditoria independente ela é requerida. Perdão, a auditoria interna. Sim, a auditoria interna, a auditoria independente dentro do seu questionamento, ela é requerida no modelo de governança, porque toda empresa que está na bolsa de valor tem que ter essa auditoria independente, testificando de que os relatórios demonstrativos contábeis representam aquilo que está acontecendo efetivamente na empresa. Vou dar um exemplo, por exemplo, também no nosso público. Se a pessoa estiver no Japão, quiser comprar uma ação da Embraer, aqui no Brasil, ele não precisa vir até aqui. Ele analisa o relatório da auditoria independente, juntamente com os demonstrativos financeiros, e em cima disso ele faz uma analogia, se vale a pena ou não investir na Embraer. E ele está respaldado por essa auditoria independente de que, perante a lei e a CVM, ela tem uma determinada responsabilidade. Então, isso seria a atuação da auditoria independente. Agora, a auditoria interna. A auditoria interna, ela entra dentro de uma empresa para preparar as normatizações da empresa, adequar os seus procedimentos internos. Ela pode responder tanto diretamente para o diretor executivo ou um comitê de auditoria dentro da empresa, é aquela que vai colocar as normas dentro da empresa, o que fazer, o que não fazer, aderência à legislação ou não, quer dizer, ela faz um trabalho preparatório de gestão, que é a auditoria independente, para preparar depois o trabalho da auditoria externa, que é essa auditoria independente, são as Big Four aí que está dentro do Brasil. Perfeito. Só para encerrar, se você puder falar para a gente a importância, já que estamos aí no finalzinho do ano, a importância de um planejamento estratégico. O planejamento estratégico é você preparar a empresa para aquilo que está por vir. Tá? Então, por exemplo, você justificar o que está acontecendo é muito fácil. Agora, um controle, um diretor financeiro, uma pessoa de responsabilidade da empresa, área comercial, colocar aquilo que vai acontecer, isso daí requer uma habilidade muito grande desses profissionais. Então, planejamento estratégico, você começa a desenhar já aquilo que a empresa pretende ser. Quando você desenha o que ela pretende ser, então ela tem um objetivo a atingir. Quando você define esse objetivo a atingir, nascem as metas departamentais para atingir esse objetivo. Então você prepara a empresa por aquilo que está por vir e envolve não somente o conselho, mas toda a gestão em busca de um objetivo comum. Então o planejamento estratégico, do planejamento estratégico nasce depois então o budget, que é o planejamento operacional. O que normalmente a gente visualiza? As empresas começam a fazer o planejamento operacional pela sua ansiedade de atingir o seu objetivo, sem se preparar estrategicamente para isso. Então, primeiro, conheça as suas forças. Primeiro, saiba onde você quer chegar. Defina os seus objetivos, o que você vai fazer quando você vai estar lá. Estabeleça as suas metas. Quando você estabeleceu as suas metas, daí você nasce, então, o budget, que é o planejamento operacional. Então, representando aí a tua pergunta, planejamento estratégico na mão do conselho e na mão da diretoria e também dos acionistas. Planejamento operacional, budget, na mão dos gerentes. O planejamento operacional tem que estar alinhado ao planejamento estratégico. Muito obrigado, Alexandre. Estamos encerrando mais um podcast G-Company Cast. Aguardamos cenas dos próximos capítulos aí, com certeza. Legal, fica por dentro, estaremos dando novas dicas aí de como você melhor administrar sua empresa frente a esse modismo aí, não somente da inteligência artificial, mas da inteligência emocional e de como os teus funcionários têm que estar preparados para enfrentar esses desafios do mercado.